Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e o nosso canal hoje vai dar seguimento ao nosso playlist sobre termometria. Hoje nós queremos falar sobre variação de temperatura nas várias escalas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Como é que a gente procede com isso? Mas antes de seguir, que você já deixe seu like, que você compartilhe esse canal e que se você não assistiu às aulas anteriores, olha só os cards aqui, ó, você pode clicar, assistir às aulas e rever o conteúdo várias vezes se for necessário, até você assimilar bem esse tópico tão importante que com certeza vai cair na sua prova, no seu teste e no PAS, segunda etapa, com certeza vai estar lá também. Bom galera, a questão de hoje é o seguinte, se um objeto variar sua temperatura em 20 graus Celsius, essa variação será em Fahrenheit de quanto? Vou colocar um ponto de exclamação aqui. Quanto será essa variação? Perceba que hoje eu estou falando de variação. Quando a gente fala de variação, galera, a gente está diante disso aqui, ó, dessa letra grega delta. Então, olha só, eu tenho uma variação na escala Celsius, que a questão falou que era de 20 graus Celsius. E ele está perguntando quanto é que é a variação na escala Fahrenheit. Bom, para você entender isso, você deve primeiro entender que variação é diferente de uma temperatura comum, porque variação quer dizer a diferença entre duas temperaturas, uma final menos a inicial. Aqui a gente está falando de uma diferença entre temperaturas, tá bom? É importante isso. Então, se um corpo variar em 20 graus Celsius, quanto ele vai variar em Fahrenheit? Para você entender isso, primeiro você tem que saber as equações de conversão. Como é que é a equação de conversão de escala Celsius para a escala Fahrenheit, quando eu falo de variação? Aí você pega o seguinte, ó, olha só como é fácil a gente chegar na formulazinha. Eu gosto de mostrar a fórmula para o aluno, porque se ele entender, ele não precisa ficar memorizando. Se um dia ele esquecer, ele pode deduzir a fórmula, que não é difícil. Olha só, a fórmula geral é essa, ó, TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Como a variação é uma temperatura final menos a inicial, eu vou dizer que essa aqui vai ser a temperatura inicial em Celsius e lá do outro lado a temperatura inicial em Fahrenheit. Eu vou isolar a temperatura em Celsius aqui, tá? Vou isolar ela. Isolando o TC0, esse 5 aqui que está dividindo, ele só passa para cá multiplicando. Então você vai ter isso aqui, ó. TC0, ou seja, a temperatura inicial em Celsius é igual a 5. Esse 5 multiplica quem? Todo esse termo aqui. TF menos 32 sobre 9. Guarda esse valor aqui. Professor Leonardo, precisa multiplicar 5 vezes TF, 5 vezes menos 32? Se quiser pode. Eu não vou fazer isso agora não, mas não mudaria nada nas contas não, tá? Guarda esse camarada aqui, ó. Então esse camarada aqui eu vou guardar ele. Essa é a temperatura inicial em Celsius. Agora, eu vou pegar a mesma fórmula, só que em vez de ser considerar a temperatura inicial, eu vou considerar a temperatura final. Então, olha só. Temperatura final em Celsius, dividido por 5, é igual a temperatura final em Fahrenheit, menos 32, sobre 9. E, de novo, eu vou isolar a temperatura final em Celsius. Esse 5 está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Então, a temperatura final em Celsius vai ser igual a quem? A 5, que multiplica o TF, a temperatura final em Fahrenheit, menos 32, tudo isso sobre 9. Guarda esse valor aqui, ó. Tá? Fiz só isolei as duas. Então aqui eu tenho a temperatura inicial em Celsius, aqui eu tenho a temperatura final em Celsius. O que é variação de temperatura? Variação de temperatura não é exatamente a temperatura final menos a inicial. Então você vai ter isso aqui, ó. A variação de temperatura em Celsius é a temperatura em Celsius final menos a temperatura em Celsius inicial. A variação de temperatura em Celsius vai ser igual. Esse cara aqui, ó. Quem é a temperatura em Celsius final? Tá aqui, ó. Essa parte que eu marquei. Então vamos colocar. É o 5 que multiplica a temperatura em Fahrenheit final, menos 32, tudo isso dividido por 9, menos 5 que multiplica a temperatura em Fahrenheit inicial, menos 32, tudo isso dividido por 9. Então,
Temperatura final em Fahrenheit, em Celsius é isso. Temperatura inicial em Celsius é isso, como está aqui, ó. Agora observe que 5 sobre 9 eu tenho nos dois camaradas, né? Eu tenho aqui e tenho aqui, então eu posso colocar em evidência. Então olha só, TC é igual então a 5 sobre 9, né? E o que sobrou para mim? Sobrou isso, ó. Temperatura final em Fahrenheit menos 32, menos, esse menos muda o sinal desse camarada aqui, ó. Esse menos muda esse sinal e muda desse. Esse temperatura final, temperatura inicial em Fahrenheit é positivo, então eu coloco ele negativo. E esse menos aqui, ó, vai mudar por conta desse sinal, vai ficar mais 32. Perfeito? Agora olha só, menos 32 com mais 32 vai embora, e aí você vai ter ΔTC é igual a 5 nonos de quem? Da temperatura final em Fahrenheit menos a temperatura inicial em Fahrenheit. Ora, mas temperatura final menos temperatura inicial é a variação de temperatura. É o próprio ΔTF. Então, olha só, esse cara aqui, a temperatura final em Fahrenheit menos a temperatura inicial em Fahrenheit, dá a variação de temperatura. E aí eu chego na expressão que eu quero para mudar, né, para converter a variação de temperatura de uma escala na outra. Então, se você quiser a fórmula como vai aparecer nos livros, vai ficar assim, ó. Esse 5 passa para cá dividindo, e aí você vai ter, ó, ΔTC sobre 5 é igual ΔTF sobre 9. Pronto. Essa é a formulazinha de conversão. Agora eu respondo a questão. Como é que eu faço para responder a questão? Se um corpo variar 20 graus Celsius, em Fahrenheit sua variação será de quanto? Agora aqui, ó, no lugar do ΔTC você coloca 20. Então, 20 sobre 5 é igual a variação na escala Fahrenheit sobre 9. 20 dividido por 5 dá 4. ΔTF sobre 9. Esse 9 está dividindo, passa multiplicando. Moral da história, ΔTF vai ser de 36 graus Fahrenheit. Ou seja, quando um corpo variar sua temperatura em 20 graus Celsius, ele vai variar 36 graus na escala Fahrenheit. Então essa é a fórmula de conversão. Professor Leonardo, e se eu quisesse em Kelvin? Aí a formulazinha se expandiria para isso, ó. ΔTC sobre 5 é igual ΔTF sobre 9, que é igual ΔTK sobre 5. E aí fica como deverzinho de casa vocês provarem que isso aqui vai ser o ΔTK sobre 5 mesmo, tá? Então essa aqui é a estrutura de fórmula de conversão quando você estiver falando de variação de temperatura. Grave bem, quando eu falar de variação de temperatura. Beleza, galera? Então, tá aí a conta, tá aí a dedução das equações. Professor, eu tenho sempre que deduzir as equações? É claro que não, você pode usar direto as fórmulas memorizadas, tá bom? Mas aqui é para mostrar passo a passo como é que você chega nelas. Tudo bem? Então espero que você possa desenvolver bem o seu estudo em física, aprenda bastante, estude bastante, porque a física é muito importante para você ganhar sua vaga na universidade, no curso que você tanto deseja. Então, peço a Deus que você seja abençoado nos seus estudos aí, tá bom? Fique conosco aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.